Alô, amados de Deus, Pai Jesus, salve Maria, Deus abençoe. Fica só uns 5 minutinhos nesse vídeo aqui. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Pega comigo a sua palavra em João, capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Diz assim o autor sagrado: Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco. E naquela noite nada apanharam. Versículo 4. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: Trazei-lhe algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheio de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, quero refletir com você só um pedaço desse trecho do último capítulo de São João, no qual vai nos narrar que Jesus havia sido crucificado. Jesus, entre aspas, estava morto e os discípulos já não sabiam mais o que fazer. E Pedro tem a má ideia de voltar a pescar, sendo que um dia Jesus o chamou a ser pescador de homens. E ele disse: Eu vou pescar. E nisso que ele fala, eu vou pescar, outros discípulos também vão com ele, voltam a pescar. Amado irmão, um dia que a gente partilhava essa palavra em missão, o irmão que trouxe essa palavra de reencontro, de volta para Deus, ele fez uma reflexão seguinte, que Pedro não somente se distanciou fisicamente do Senhor, mas também se distanciou da graça de Deus. Se distanciou da graça de Deus. Tanto era a distância, de tal maneira que era a distância, porque ele já não reconheceu a voz do Senhor. Em outros capítulos, vai dizer que o pastor, as ovelhas, ouvem a sua voz e conhecem, reconhecem que é o pastor. A distância era tão grande do coração, da mente, da intimidade de alma, estava tão longe que Pedro, além de voltar à vida velha, de voltar a pescar, estava nu, estava sem roupa. E quando o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado João, diz: É o Senhor, ele reconhece a Deus e se atira ao mar. Amado irmão, nessa noite, para resumir isso tudo, nessa partilha desse evangelho, qual é a distância que você está de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem reconhecido a voz do Senhor e principalmente reconhecido a presença? Se no seu interior diz assim: não, a pandemia, isso tudo que eu estou vivendo me distanciou, eu sinto que eu estou longe. Amado irmão, eu convido você a discorrer lá para o versículo 15, onde o Senhor pergunta a Pedro: tu me amas?
Tu me amas? Amado irmão, nessas 3 perguntas e indagações que o Senhor faz a Pedro, o Senhor derrama a misericórdia e o amor dele em cima das 3 vezes que Pedro o negastes e confere a ele de novo que ele seria pescador de homens, de almas, e tanto é que o Senhor confia a ele o rebanho e fala: apacenta as minhas ovelhas. Nós não podemos ficar longe da presença de Deus e principalmente da graça do Senhor. Por isso, amado irmão, nunca é tarde para voltar. Volte, como diz o profeta Isaías no capítulo 55. Busque ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Essa é a noite de você voltar e ouvir a voz dele. Quer dizer que você alcançará muito mais coisas do que você imaginava. Aquela noite eles não apanharam nada. E por ouvir a voz do Senhor para lançar a rede novamente, eles pegaram 153 grandes peixes. Pegaram, deve que todas as espécies de peixes que tinha lá. O Senhor hoje quer pescar o seu coração. O Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer fazer de mim e de você pescadores de homens.